Meus amigos, bom dia. Os sacerdotes católicos apostólicos romanos têm divulgado muito o conceito de que só existe Bíblia porque existe a Igreja Católica Apostólica Romana. É uma meia-verdade. Sob certos aspectos, é até uma inverdade. O grande desejo da Igreja Católica Apostólica Romana e dos seus sacerdotes, dos seus padres, é que a Bíblia esteja sujeita à palavra do sacerdote. A Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus, é a palavra dos apóstolos. E tudo isso, chamado Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, foram escritos antes do nascimento de Jesus ou durante o primeiro século, quando não havia nem sequer vestígio de uma Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a palavra de Deus, a vontade de Jesus, a mensagem dos profetas e a mensagem dos apóstolos foi escrita nos pergaminhos e nos livros muitos anos antes, 200 anos pelo menos, antes da fundação da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi apenas no começo do IV século. Há uma tentativa aí de dizer a Bíblia que os protestantes usam como única regra de fé e a Bíblia que os cristãos evangélicos usam como única regra de fé só existe porque nós católicos fizemos essa Bíblia. Não é isso. Não é isso. Quem fez a doutrina cristã foi Jesus e os apóstolos. E isso antes de Jesus e no primeiro século, nos primeiros 100 anos após a morte de Jesus. Vamos dizer, aproximadamente 100 anos após a morte de Jesus. E o que havia no primeiro século? Alguns cristãos dispersos em Roma, como mostra a carta de Paulo aos Romanos. Mas não havia nenhuma igreja católica apostólica romana quando os livros e os pergaminhos foram escritos. Então, Mateus, Marcos, João, Lucas, Paulo, Tiago nunca estiveram sujeitos a uma igreja católica apostólica romana porque ela simplesmente não existia quando eles escreveram os seus evangelhos, as suas epístolas e as suas cartas, porque foram todas escritas ou antes de Jesus ou depois de Jesus, mas dentro do primeiro século. Agora, o que a Igreja Católica fez, ela foi guardiã de um grande acervo literário, doutrinário. Isso ela foi e ainda continua a ser. O que os sacerdotes católicos querem dizer é que nós colaboramos no IV século com os concílios e com as compilações para que fosse elaborado o chamado cânon. Aí sim entra a colaboração da Igreja Católica Romana na elaboração, na confecção do que hoje se chama Bíblia, guardando aqueles livros, evangelhos, pergaminhos, cartas e epístolas que foram escritos 200 anos antes da fundação da Igreja Católica Romana por Constantino. Então, a Igreja Católica tem a sua grande virtude em ter guardado e colaborado para a confecção da Bíblia como nós hoje podemos ler, com tudo arrumadinho, tudo dividido em livros, capítulos, versículos. A grande colaboração católica foi realmente muito grande, mas eles não têm autoridade sobre a palavra de Deus.
Isso tudo são artifícios, são sofismas para dizer, quando um sacerdote católico diz alguma coisa, a Bíblia deve ser calada. Quando Roma determina alguma coisa, os protestantes e evangélicos têm que fechar a Bíblia. Quando o padre diz sim, é porque a Bíblia pode dizer sim ou não, que não importa, e o que vale é a palavra do sacerdócio católico. O grande artifício que existe aí, e que eles conseguem esconder de grande parte da população, mas não conseguem esconder das pessoas mais esclarecidas, é que existe o grande sonho de um sacerdote vir a um dia calar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus dá independência espiritual, cria um genuíno caráter cristão. E a palavra de Deus, a Bíblia, tanto a católica, quanto a protestante, quanto a evangélica, ela tem ali em seu conteúdo muitas proibições de Deus e que a Igreja Católica Apostólica Romana insiste em desobedecer e insiste em cumprir. Então, quando a Igreja Católica Apostólica Romana diz que não existe Bíblia sem a Igreja, ela está querendo dizer, o nosso grande sonho é que os nossos sacerdotes católicos venham a calar a palavra de Deus. E o que for decidido entre quatro paredes seja mais importante e tenha mais autoridade do que Jesus e os apóstolos. Porque nós, igreja, somos soberanos, segundo eles, e não a igreja primitiva do primeiro século, mas eles, especificamente eles da cidade Vaticana. Então não se deixe levar por esse engodo. Esse sonho católico de colocar a palavra do sacerdote católico acima da própria palavra de Deus é um dos recursos que estão sendo utilizados para resgatar o prestígio e o poder do sacerdócio católico apostólico romano. A Bíblia, ela foi escrita antes de Jesus e no primeiro século, após a morte de Jesus. No quarto século, a Igreja Católica deu uma grande colaboração, guardando esse grande acervo literário e colaborando com os concílios e o chamado cânon e tudo mais. Teve sim uma grande colaboração, mas a Igreja Católica Apostólica Romana, nem a Igreja Protestante, nem a Igreja Evangélica tem autoridade acima da palavra de Deus. Os três, o católico, o protestante e o evangélico, se não se subordinarem à palavra de Deus, eles estão numa situação muito delicada no campo espiritual. Estarão criando heresia. Tanto o católico, quanto o protestante, quanto o evangélico. Não dá para dissociar Bíblia das igrejas. É uma tentativa sem nenhum fundamento. É algo tendencioso. E eu já expliquei por que estão tentando fazer isso. Bíblia é soberana, a palavra de Deus é soberana. Na verdade, a soberania está na palavra de Deus. Como a palavra de Deus está contida na Bíblia, existe um medo do sacerdócio católico que isso seja de conhecimento de muita gente, inclusive do meio católico apostólico romano. Cuidado com essas verdades parciais e que escondem certos artifícios para enaltecer o homem acima da vontade de Deus. Amém? Fique atento a tudo que você lê e a tudo que você ouve. Que Deus abençoe você, tenha um dia bom na presença de Deus.